Gente, hoje o assunto que eu vou falar com vocês, ele é controverso, incômodo e eu resisti muito a acreditar. Então, nos meus estudos da medicina funcional, os professores já falavam disso, nas coisas que eu leio, eu já leio sobre isso e agora eu estou finalmente convencida de que é um problema, apesar de eu não estar disposta a implementar todas as mudanças que são necessárias a respeito desse assunto, eu já estou convencida que ele é importante o suficiente para eu vir aqui trazer a informação. Você pode rejeitá-la ou aceitá-la, aplicar ou não, como tudo que eu falo aqui, né? Todo mundo tem a liberdade para fazer absolutamente tudo e lembrando que toda mudança, gente, ela corre em fases. Ninguém de uma hora para outra adere, né, a um novo estilo de vida completamente 100% de uma hora para outra. A gente começa com mudanças pequenas, a gente começa a comer, odeia verdura, aí começa a comer uma coisa, aí depois adiciona outra, ou nunca fez jejum na vida, aí começa a diminuir um pouquinho a janela de alimentação, né? Tudo isso. Então, sobre o que eu vou falar hoje? Frequências eletromagnéticas, radiação eletromagnética. Ela não é aquela radiação da usina nuclear, do raio-x, né, de um tratamento de radioterapia que a gente já sabe que é perigoso e danifica o DNA e dá câncer e tudo isso. Eu estou falando de radiações que são da eletricidade, do Wi-Fi, do sinal de celular, tá? É disso que eu estou falando. Então, vamos pensar aqui que nem porque a gente não enxerga alguma coisa, ela não existe. E nem porque a gente não quer acreditar numa coisa, que ela não é verdade. Então, Joseph Lister, por exemplo, aquele médico que descobriu que tinha que esterilizar as mãos e os equipamentos cirúrgicos para não matar as pessoas de infecção, quando ele falou isso para os colegas, todo mundo achou que ele era louco, porque as pessoas olham para a mão e não vê bactéria. Olha lá pro bisturi e não vê uma bactéria lá, né? Galileu, quando falou que a Terra era redonda, ninguém acreditou, porque quando você olha, você acha que a Terra é plana, certo? E várias outras descobertas e grandes descobertas, elas no começo elas eram duvidadas. Então, esse assunto ainda já é estudado, tem estudos em humanos, tem estudos em animais, tem estudos in vitro, mas não é uma coisa assim que está muito, as pessoas estão muito convencidas e também não é uma coisa que está muito aí na boca do povo, né? É uma informação nova, apesar de não ser tão nova assim. Então, o que já é comprovado que isso causa? Então, essas radiações que estão aqui no ar, no espaço, em tudo, atravessando a gente, elas causam genotoxicidade. O que é isso? Elas são tóxicas aos nossos genes, né? Por elas destruírem o DNA. Elas causam danos ao DNA, dano oxidativo ao DNA. E elas atrapalham o reparo. O nosso corpo, graças a Deus, tem inúmeros mecanismos de reparo e redundância desse reparo para que o DNA não se modifique, não se mute, não se danifique. Porque DNA danificado gera câncer, gera morte. Então o nosso corpo é bem esperto com relação a isso, né? O problema é que a gente fica bombardeando, né? O tempo inteiro. O que isso também causa? Câncer. Leak, ou seja, hiperpermeabilidade da barreira hematoencefálica, que é a barreira que separa o sangue do fluido que fica dentro do seu cérebro. Então, quando ele fica igual ao seu intestino, aquele coador que era fechadinho assim, começa a ficar furado e começam a passar partículas que não deveriam entrar ali no cérebro, isso causa dano no cérebro. Então, está ali ligado a Alzheimer, perda cognitiva, problema de memória, problema de aprendizado, nas crianças, inclusive. Inclusive, os bebês, as crianças, são mais suscetíveis, mais vulneráveis a isso, porque o crânio delas, a barreira física do osso, é mais fino e mais mole. Então, passa mais e danifica mais o cérebro dessas crianças. Também atrapalha na atividade neuronal. Então, ali, a transmissão do impulso, né, elétrico, que a gente tem que pensar que a gente é tudo eletricidade. O coração trabalha com marca-passo elétrico, de impulso elétrico. O cérebro também trabalha com ondas que você mede lá, elétricas, né? Então, se tem coisas aqui atrapalhando os nossos impulsos elétricos, vai interferir. Também interfere na produção e atividade dos neurotransmissores, então, que são aqueles químicos que mandam ordens, né? Saem do cérebro e mandam ordens aí para o corpo, para outros órgãos fazerem determinados tipos de coisas. Então, tudo isso vai estar lá no meu post, o artigo científico que fala a respeito disso, tá? Então, isso já foi estudado. Mas existem estudos, geralmente patrocinados pela indústria, geralmente a indústria de celular, que diz que não tem problema nenhum, que até agora não se encontrou nada. Sim, até agora não teve
tempo, né, de estudar a longo prazo quais que foram os efeitos. E outra coisa, esses efeitos, não tem como voltar e dizer, foi o celular. Por enquanto, não tem como, né? Então, a Organização Mundial da Saúde já classificou a radiação eletromagnética e a frequência eletromagnética como um cancerígeno tipo 2B, que é um possível cancerígeno. Tá? Então, se nesse mato tem coelho, se eles já foram a esse ponto de classificar como um cancerígeno tipo 2B, é porque tem evidências de que pode ser sim, né? Então, a pessoa que estuda, e tem várias pessoas que estudam isso, mas um cara muito famoso que é um mexicano chamado Carlos Ritter, R-I-T-T-I-R, ele estuda isso e ele descobriu, medindo, que 30 volts elétrons já são suficientes para danificar o DNA. Uma casa normal tem emissão de 250 volts, tá? Volts de ele chama de electron volts. Não sei exatamente se é igual volts, eu não entendo nada de engenharia elétrica. Enfim, ou seja, as nossas casas emitem muito, muito mais do que é necessário para danificar o nosso DNA. Só que, graças a Deus, a gente não acorda todo dia com câncer, porque nós temos vários mecanismos de reparo desse DNA, como eu já falei. Mas, óbvio que o bombardeio disso, ao longo dos anos, vai trazer algum malefício, né? De tudo, da eletricidade, do Wi-Fi, do Bluetooth, o sinal de celular é o mais perigoso, tá? É o que mais afeta a nossa saúde. Então, existem coisas que você pode fazer. E tudo isso vai depender do que você está disposto. Ou nenhuma, ou uma, ou duas, ou todas, tá? Então, o que você pode fazer? Não colocar o celular no corpo. Eu sou mestra para botar o celular no top do sutiã, do top de academia, para poder escutar música, enfim. Mas não vou fazer mais isso. No bolso, os homens também, no bolso, tá ligado à fertilidade, porque ali frita os ovos, né? Não deixar o celular no corpo, não deixar o laptop no corpo também. Tudo que emite onda, que estiver recebendo sinal de celular, de sinal de Wi-Fi, não coloca direto no corpo. Bota uma almofadinha em cima para dar uma separada, dar uma barreira ali, né? Roteador de internet longe do quarto, porque à noite, gente, é quando o DNA vai se reparar mais. Então a gente precisa que pelo menos à noite a gente dê um descanso para esse cérebro, para ele não ter sujeira, para ter que se preocupar. Então, durante a noite, tudo desligado, ou não ter nada elétrico dentro do quarto, que seria o ideal. O quarto seria só para dormir, não ser um escritório, não ser nada assim que tenha coisas enfiadas na tomada. Televisão, não é bom ter no quarto, pela questão da melatonina, né? E pela questão da radiação. Então, se quiser ter, tira da tomada. Celular em modo avião, se precisar necessariamente ter ele no quarto por algum motivo, em modo avião e não debaixo do travesseiro, bota um pouco distante de você. Idealmente fora do quarto, tá? Deixa o celular carregando lá na sala, não tem problema. Usa um reloginho de pilha para te acordar, né? Funcionava com a nossa avó, por que não vai funcionar com você? Então, todos os eletrônicos fora da tomada ou não ter no quarto é o ideal. O roteador de Wi-Fi o mais longe do quarto possível. O celular em modo avião. Quando for usar o celular, fio, entendeu? Para não ficar com ele aqui grudado na cabeça. Ou isso aqui, que ainda é pior, né? Porque ainda estraga o pescoço e a coluna. Porque essa maravilha que eu amo, Bluetooth, é um negócio que está com onda dentro do seu cérebro, enfiado dentro do cérebro, né? Então isso aqui eu uso esporadicamente quando eu estou me movimentando, exercitando, coisa que o fio é inconveniente. Não estou disposta ainda a me livrar disso. Tem gente que está, né? Eu ainda não estou. Como eu já falei, a mudança ela é uma coisa gradual. Quem sabe um dia eu chego lá. Mas que atrapalha, atrapalha. Que faz mal, né? E só que o dia que descobrirem, gente, eu sempre venho aqui para passar informação que é fidedigna, para o melhor do meu conhecimento. O máximo que eu tiver certeza de que é fidedigna, eu venho aqui passar para vocês. E o dia que sair uma informação de que pão faz bem, eu vou vir aqui passar para vocês, vocês podem ter certeza, tá? De novo, os bebês, eles são muito suscetíveis. Então, no quarto do bebê, gente, aquele monitor Wi-Fi não é legal. Ter um roteador de internet dentro do quarto do bebê não é legal. Coisa que emite som ali bem do lado do berço do neném não é legal. Som não, ondas, né? Ondas. E aí tem gente que vai até o extremo de ir lá naquele quadro do... Como é que é aquele quadro do interruptor lá, que desliga tudo? O switch, né? Disjuntor. Ir lá e desligar tudo, exceto a geladeira e o ar-condicionado.
Tem gente que, quem estuda isso aqui mesmo, é isso que faz. Desliga tudo da casa durante a noite, umas 10 horas da noite, na hora que for dormir, desliga tudo. Né? Eu não estou disposta ainda porque é inconveniente para mim por enquanto. E existem coisas que você pode fazer, além de dar para o seu corpo uma dieta adequada, com substratos para combater esse dano oxidativo, por exemplo, ao DNA, que seriam as brássicas, por exemplo, né, o couve-flor, a couve de Bruxelas, o brócolis, tem compostos que ajudam e vários fitonutrientes que tem nas frutas e nas verduras, né? Aquele disco quebrado que eu sempre falo. Tem que dar para o corpo o substrato para ele poder reparar esse dano que a gente constantemente está fazendo no nosso corpo. E é normal, né, gente? Dano é normal. Viver é dano. Então, só tem que dar para o corpo o suficiente para ele reparar. Diminuir a janela alimentar e fazer jejum também ajuda, porque ativa processos de reparo. Quando você está em jejum, seu corpo está em reparo. Quando ele está digerindo, ele tem que botar o freio no reparo, né? Então era isso que eu tinha para vocês hoje. O assunto é inconveniente, eu não gosto dele, gostaria de que não fosse verdade, mas é.